Vamos lá, gente. Questão de número 134. Fala aqui o quê? Que dado um hexágono... O que é um hexágono mesmo, turma? Hexágono está aqui, uma figura de 6 lados, né? Hexágono A, B, C, D, E, F. Uma figura de 6 lados. Aí ele fala aqui, quantos triângulos distintos podem ser formados a partir do vértice F? Do vértice F. Quantos triângulos eu posso fazer? Bom, então a ideia é o quê? Dica para a questão. Quando eu falo em formar uma figura geométrica, no caso, formar um triângulo, pode ser? Vem comigo aqui, turma. Formar um triângulo. Então, se eu falar A, B, C, por exemplo. Tá aí. Turma, o triângulo ABC e o triângulo CBA é a mesma coisa. Olha lá. Triângulo ABC e triângulo CBA é a mesma coisa. Triângulo ABC, CBA, mesma coisa. Então, quando a ordem dos elementos não altera o resultado, se AB e BA é a mesma coisa, então a gente tem uma situação de quê? Combinação novamente. Então, sempre que a gente fala em formar comissões, aperto de mão, figura geométrica, são sempre situação de combinação que a gente pode resolver aqui com a formulinha da combinação. Pois bem, de maneira geral, a gente teria o quê então? 6 pontos aqui, e para fazer um triângulo eu teria que escolher 3 pontos, né? Aqui, por exemplo, de 6, teria que escolher 3. Aí eu teria os triângulos possíveis ali. Só que eu tenho uma condição aí no final da questão. Eu quero que tenha quem no triângulo? Tem que ter o ponto F no triângulo. Quantos triângulos eu posso fazer tendo o ponto F? Então, ó, posso fazer esse triângulo aqui, por exemplo. Ó, pegar aqui, deixa eu pôr em vermelho aqui. Turma, o triângulo ó, B, F, B... Opa, ficou torto aqui. Triângulo FBC. Tá aí, um triângulo possível. Ou seja, gente, vamos lá, o cálculo para isso. Então, qual a combinação que vai ser? Não eram 6 pontos para escolher 3? Só que então, já escolhi o ponto F. Então, notem, gente, que se eu já tenho o ponto F garantido, se o ponto F já está garantido, deixa eu apagar meu exemplo. Sobram quantos pontos, então? Se eu já peguei o ponto F, então vão sobrar 5 pontos. E aí, para completar o triângulo, faltam quantos pontos para escolher? Se eu já escolhi o ponto F, para fechar o triângulo, agora eu preciso de mais 2 pontos. Então, moral da história, gente. Se o ponto F vai estar no triângulo, já garantido, então vão sobrar 5 pontos, e desses 5 que sobrarem, eu terei que escolher 2 para fazer o triângulo. Então, nada é do que uma combinação de 5 para 2, turma. Tá? Seria de 6 para 3. Seriam 6 pontos para se escolher 3, para fazer triângulo. Só que o ponto F já foi escolhido. Eu já escolhi o ponto F. Então, vão sobrar o quê? 5 pontos. E dos 5 que sobrarem, para pegar 2. Para juntar com F e fazer um triângulo, 3 pontos. Então, é isso. Combinação de 5 para 2 vai ficar. Eu tenho 5 pontos, tenho que escolher 2 aí, para juntar com F e fazer triângulo. E o cálculo para isso? Combinação de 5 para 2. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial, né? Pego de cima, pego de baixo, diminui, né? Tá lá a formulinha da combinação, lembrando. Então aqui, gente, 5, 4, 3 fatorial, corta com 3 fatorial, corta com 3 fatorial. Desci o 5 até chegar no 3 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Aí abre. Simplificando, gente, 4 dividido por 2, 2. Então, resposta, 5 vezes 2, 10. Então, quantos triângulos eu posso fazer aqui dentro, tendo o ponto F no triângulo? 10. Que no caso aqui, então, é a resposta letra C de casa. Então, o gabarito aí da questão 134, letra C, questão de combinação, mas tinha que pensar isso aí que o ponto F já estava garantido na combinação. Então, valeu.